bem-vindo ao terceiro podcast Entre Ciclos, um podcast que conecta gerações, compartilha diferentes olhares sobre temas que fazem parte da nossa jornada. Aqui, o diálogo é um espaço de troca, escuta, respeito e descoberta entre todas as gerações. E hoje, o tema desse terceiro podcast é sobre sexualidade. Um assunto que por muito tempo foi cercado de tabus e silêncios, mas que faz parte da vida de todas as idades. A forma como falamos, como vivemos e compreendemos a sexualidade mudou muito nas últimas décadas. Assim, persistem estigmas, principalmente quando o tema envolve a maturidade e os diferentes modos de amar. Então, para essa conversa estão aqui comigo a Lídia Vilwen, eu sempre erro no sobrenome da nossa aluna, né? Vilhelf, que é aluna da Ciclos, Ana Laura Celistre Pereira, do curso de Psicologia da Atitus, bem-vinda. Obrigada. E a psicóloga Daniela Balticeira, que está aqui como a especialista desse nosso papo descontraído sobre sexualidade, que sempre mexe um pouquinho mais, ele é desconfortável, né? Não é algo tão confortável para a grande maioria das pessoas, né? Então a gente vai abrir uma fala através de um questionamento que eu vou te fazer, e aí depois a gente vai conversando entre nós e vamos trocando nossas experiências. Então, Dani, já estou chamando de Dani, né? Ótimo. Então, diante disso, ao longo da vida, você percebe que as pessoas têm conquistado mais liberdade para viver sua sexualidade de forma autêntica, independentemente da idade? Ou os estigmas ainda pesam de maneira diferente entre jovens e sêniors? Como que tu enxerga isso? Como que tu pode contribuir para essa nossa conversa de hoje aqui? Primeiramente, quero agradecer o convite, muito feliz de estar com vocês, gurias. E pensar, eu acho que vocês vão concordar comigo, que a gente tem avanços, principalmente nas últimas décadas. O que a gente pode pensar, assim, eu vou trazer um pouquinho de o que eu acho de alguns marcos que podem ter contribuído, né? Por exemplo, a gente tem estudos nos anos 50, nos Estados Unidos, que já se estudava comportamento sexual. E aí se via, né, nessa década de 50, se imaginava que era muito mais restrito o que se fazia. E nas entrevistas com uma população grande, se viu que tem uma variedade, uma diversidade muito maior, né? Tanto de práticas, tanto de orientações. E aí já foi o primeiro quebra de tabu. Então a gente tem, por exemplo, o surgimento do anticoncepcional, que mudou totalmente, né, para nós mulheres, mais controle sobre nosso corpo, a questão, né, de mais autonomia. Então, vários marcos, né? Eu não posso deixar de falar do feminismo, né, que vem com correntes que auxiliaram muito nessa questão da liberdade. A população LGBTQIPN+, que auxiliou, né, nesses movimentos para tirar a sexualidade de uma esfera muito apenas reprodutiva, de uma saúde protetiva, né, preventiva no sentido de infecções sexualmente transmissíveis, que a gente tem muito nessa linha, e pensar no plural. A gente fala de uma sexualidade mais positiva, no sentido de ampliar para prazer, para novas práticas e para essa pluralidade mesmo de formas de existir, né, e vivenciar. Então, a gente sabe que tem pessoas que não vão querer desfrutar da sua vida sexual, por exemplo, né, os assexuais, mas não quer dizer que no envelhecimento isso vai ser marcado como um dado, né, que já tinha muito essa crença, né, por exemplo, de gerações. Então, sim, tivemos muitos avanços, dois marcos que eu não posso esquecer de falar, né, que é o marco dos direitos humanos em 48, os marcos dos direitos sexuais, que aí a gente tem muito mais essa liberdade, muito mais subsídios para ter uma sexualidade mais de bem-estar, mais amplificada, né? Porque antes ficava muito numa ideia biológica, né, e reprodutiva. Então, pensando nas gerações, o que se vê? Eu acho que a gente tem... Dani, só queria pegar um gancho antes de tu continuar, que eu acho que vai bem ao encontro do que tu tá falando, desse livro que a gente tem aqui na mesa para nos inspirarmos, que é Uma História da Velhice no Brasil, da Mari Del Priore, que ela traz um pouquinho sobre o que tu estás falando aqui. Eu vou ler um trechinho só pra gente
ter uma ideia, assim, do que a gente tá propondo aqui. Então, sobre o tabu, né? Caiu o tabu do qual não se falava. Envelhecimento não é ausência de sexo, ou sexo não deve ser sinônimo de culpa e vergonha. Ao contrário, ele é emocional e afetivamente enriquecedor. Sexo se declina em 1000 tons. Trocas, carícias, acarinhar, ter intimidade, ser amigo ou um conjunto de atitudes e sentimentos. Ser gentil, abraçar, uma forma de se sentir vivo. Então é bem isso que tu fala, não é só o ato em si, né? Não é só o sexo em si, né? Mas assim, considerando a terceira idade, eu casualmente hoje estou fazendo 76 anos. Parabéns! Muito bom, então, parabéns! O seguinte, eu entendo toda essa evolução, essas leis que vieram, mas eu acho que o preconceito em relação ao sexo na terceira idade, ele ainda existe muito forte, principalmente por parte dos jovens. A impressão que eu tenho é que os jovens todos acham que somos assexuados, sabe? E eu acho que também em função da nossa criação, da época em que começamos a ser adolescentes e começamos a enfrentar esse tipo de assunto, para nós também hoje fica muito difícil achar que é uma coisa muito tranquila, muito normal. E isto nos dá uma baixa autoestima, porque a gente sente o preconceito dos outros, o que veio lá atrás, que nos segurava, foi impregnado naquilo na mente. E aliado a tudo isso, gente, a decadência física, que depois dos 60 não tem como evitar. E também acredito que, pelo menos do jeito que eu fui criada, não é normalizado falar sobre. As pessoas mais longevas, elas não... Nossa, pelo menos na minha volta nunca tocavam no assunto de jeito nenhum, não falavam sobre, eu não sabia nem que eles tinham vida sexual, era uma coisa que era muito oculta, assim. Tu sabia que existia, mas era algo falar, meio vergonhoso, né? Era um tabu. Também vem muito da questão de tem que estar casado para fazer, então tem que estar tudo muito num padrão. E aí se é falado, fica muito, mas estão falando da minha vida pessoal. Isso não pode. Eu me parece assim que nessa idade que a gente está, nós aqui acima de 60, a insegurança é muito grande em relação a todas essas situações que eu coloquei, sabe? E ainda assim, tem também o aspecto hormonal, que é um aspecto físico que também atinge todas nós. Umas mais, outras menos, mas ele chega para todo mundo. Chega para todo mundo, né? Isso aí, então, completando, assim, com todos esses senões, a nossa insegurança em relação a isso é algo muito forte. A gente lê, por exemplo, com colegas mesmo, é muito difícil a gente conversar sobre esse assunto. A gente fala sobre filhos, sobre netos, sobre a casa, sobre os filmes, sobre qualquer coisa. E este assunto não é tocado. Tá? E eu acho que isso tinha que ser mais aberto, mais liberal. Sem preconceitos, assim, porque né? E sem limites, aí, né? Nos dá essa baixa autoestima. E eu acho que para te ter um relacionamento legal, tu tem que ter uma autoestima alta. E gera um bloqueio também de nunca alta tocar. Autoestima. E quem não tiver, tem que procurar um psicólogo para tentar resolver essa parte. Com certeza. Porque eu acho que todas nós nessa fase estamos, a maioria, com essa baixa autoestima. E devíamos tratar isso aí. Porque a gente está perdendo vida, e vida é o que a gente mais quer e tem ainda pela frente. Pelo menos eu penso assim. Total. E se a gente for pensar os desafios dos sêniors, é muito nessa linha, né? Porque vai existir o declínio na menopausa, e aí todos os atravessamentos, né? O estrogênio baixo, então vai afetar a pele, vai afetar o desejo, a resposta sexual não vai ser mais a mesma, e dos homens também.
E muitas vezes o que eu vejo no consultório são as pessoas não preparadas pro que tá acontecendo. E aí a gente pensa assim, talvez o sexo, a sexualidade, ela foi muito respaldada em só penetração, bem falocêntrica. Então um sexo daquele jeitinho, muito fechadinho e que se manteve por 30, 40 anos dessa forma. E em algum momento as coisas não estão mais iguais. Por exemplo, a ereção não vai ser a mesma, com a mesma potência, né? A mulher vai ter uma questão da lubrificação. Claro que a gente tem a medicina a nosso favor, então tem reposição hormonal, tem vários recursos que a gente pode utilizar. Mas a gente entender e aceitar as mudanças do corpo, né? Do envelhecimento natural. O que eu vejo, para além dos sêniors, é que a nossa geração também está muito respaldada nessa performance. Então, assim, a gente vê meninos de 20, 30 anos usando tadalafila Nossa, e sim. não conseguindo ter ereção. E aí eles chegam no consultório assim, tô tomando e como assim? O que tá comigo? É uma Porque não ansiedade é de performance, né? total. Estética. Aí a gente tem as cirurgias íntimas que estão aparecendo com muita intensidade, né? Então, assim, a não aceitação de um corpo real, que eu acho que perpassa aí todas as gerações de uma forma singular, né? Assim, É diferente para todas. Tu deve poder ajudar, por exemplo, essas pessoas que estão com essas dificuldades de não se aceitar por causa da ruga aqui, por causa do peito que caiu, ou sei lá, alguma coisa assim, né? Para que essa autoestima volte ao normal. Porque eu li que uma pesquisa, justamente que tu falaste nos Estados Unidos, diz que todos os seres humanos, principalmente as mulheres, que nessa faixa a gente parece que está com um pouquinho de vantagem, estamos aptos ao sexo até morrer. total. Sabe? Então, não deixe que a autoestima, né, atinja. Se olhe, tem os defeitos, tem isso, tem aquilo, mas também tem muitas qualidades, né? A Ciclos, por exemplo, é um baita exemplo pra gente. A gente gosta de se arrumar, vir pra cá, ver os amigos, ver as colegas. Ai, que roupa linda! Ai, como tu tá bonita hoje! Isso aí, gente, é bárbaro pra nossa autoestima, tá? Certo. Então, muito importante esse tipo de coisa. Também é libido de vida, né? É libido de vida, de tu te sentir bem, de tu ter segurança, de sentir segura. O que a gente... Mas eu sinto essa questão da ansiedade da performance, sinto que isso se espalha por todas as gerações, sim. E eu conheço histórias de amigas que, assim, chegou na hora com uma pessoa, a pessoa escondeu o fato de ter tomado o Tadala pra fingir que tava bom, fingir que tava bem. E aí, na real, descobriu que a pessoa não conseguia. Isso aqui é aquele medo de ter uma conversa sincera e falar sobre que, não... Eu tenho um pouco mais de dificuldade, a gente pode partir de outro ponto, não tem problema. E é muito isso que eu vejo na questão da autoestima da pessoa. Saber que o que incomoda nela, ela pode conversar com outra pessoa. Não precisa esconder e deixar isso como trancado às 7 chaves, que vai dificultar as minhas relações. Não, se tu se abrir, tu encontrar uma pessoa que tá propensa também a escutar, vai conseguir andar pra frente, não vai... Como ela falou, né, que o sexo não é só uma penetração. Com certeza. Então tem 1000 outras coisas. O importante é o desejo, é a tesão, Isso. é o carinho. É o querer, tá? É o estar querer, ali. é justamente aquilo que Freud, desde o início, o desejo, né, o prazer, O lúdico, querer, a fantasia, não o importa de que erotismo. forma, né, mas que seja bom pros dois. Mas que interessante isso que vocês trazem, essa questão. A gente está vivendo em faixas etárias diferentes, mas com os mesmos problemas, né? Então, assim, o que está acontecendo com a população, né? Porque, de um lado, o público longevo, né? Que, nitidamente, ele percebe o físico, né? Que não é mais aquele físico que ele estava acostumado e que, com isso, ele não se sente seguro para iniciar uma nova relação, né? Mas, por outro lado, o jovem que está com o físico em dia, ok, e ele também está com esse problema de relacionamento. Então, o que acontece? O comparativo é a insegurança do jovem, por exemplo, do jovem, né? A gente entende que é inseguro, está iniciando talvez relacionamentos, né? Mas a gente está com o mesmo problema, a gente está falando da mesma coisa. E é uma pressão estética, né? De uma perfeição que não existe, e a gente vai ter que falar de pornografia.
né? Porque o que acontece, né? A gente vai aprendendo a sexualidade através da pornografia, que décadas atrás era de uma maneira mais, assim, muito mais sutil, analógica, né? Acho que é a palavra, assim, porque precisava da revista que vinha mensalmente, e aí tu precisava erotizar aquela imagem, então tinha um estímulo. A imaginação. Isso, né? Ou locar. Ir na locadora. Passar por tudo. Passar pelo processo, imaginar. Assistir mais de uma vez, emprestar pro vizinho. Então tinha todo um tabu. Hoje, se a gente for pensar pornografia, ela tá no celular. Eu posso ir no banheiro. E é disponível muito a todo tempo. Acessível, gratuito, o tempo inteiro. E tem muita performance ali. Não é um sexo real que a gente pode. Mas o jovem tá achando... Os gratuitos também. Tem gente que é tão censurado à frente que paga pra ter conteúdos exclusivos. E a questão dos filtros, né, Dani, também eu acho, né? O pessoal acaba usando, a gente vê várias pessoas usando filtros pra se comunicar. No Instagram, em redes sociais. Então isso também traz uma perfeição que não existe, né? Isso. Né? Imaginar aquele sexo da pornografia. Que tem várias câmeras, luzes, ângulos, que um sexo real ele não vai conseguir. Naquelas dimensões todas de... E outra coisa que eu vejo que hoje existe muito e que tem muitas mulheres que até procuram em função da dificuldade de um parceiro, da dificuldade de buscar, não é? É os brinquedinhos. Pessoal hoje, principalmente pessoal depois de uma certa idade, que tem dificuldade de parceiros, eu sei que buscam muito esse tipo de coisa e se dizem satisfeitas. Eu acho que falta muito, né? Falta o emocional, falta o contato. É muito pessoal isso, né? Muito cada um busca o que é melhor para si, né? E daqui a pouco no que ele tá vivendo naquele meio que ele tá inserido, para ele é o que tem disponível, né? Mas eu acho que falta às vezes falar sobre isso, né, Dani? Talvez trazer essa questão mais à tona, assim, que a gente possa, por exemplo, nós enquanto escola cultural, o público 60+, daqui a pouco a gente pode trazer esse tipo de assunto, mas em sala de aula, né? Poder falar abertamente sobre isso e poder conectar as pessoas que estejam interessadas em seguir as relações, né? Porque a idade não impede, né? Eu acho que isso aí seria uma quebra de tabu, começar a falar sobre isso, que é muito importante. Eu sinto, a Ciclos é maravilhosa em todos os sentidos, mas ainda a gente, talvez... até por parte das alunas, não sei. Mas eu acho que isso é mais feminino ou mais masculino? Mas as mulheres se abrem mais, os homens já não, nem tanto. As mulheres se abrem mais em relação a isso, né? Mas assim mesmo não são todas. Tem alguém que é mais extrovertido e fala com mais naturalidade. Não, mas tu imagina que eu lembro de histórias contadas pela minha avó, pelas minhas tias, né, que quando que não tinha essa iniciação sexual, eu acho que hoje em dia não tem, e a gente não aprende na família, não aprende em casa, aprende na rua, como se dizia, né? Mas elas, para inibir e deixar a menina dentro de casa, era sempre através do medo, né? Diziam que beijar engravidava. Então, tu imagina uma coisa dessas. Como que tu cresceu ouvindo coisas assim que eram, né, não, sem sentido. E vou te dizer, não eram só as avós ou as mães, tá? Eu tinha um amigo que eu tenho há 55 anos, é meu amigo, e que nós tínhamos uma turma e ele dizia, não pode deixar beijar. Depois que beijou, tá perdido. Sabe? Então, isso, são várias questões. Eu um namorado que eu gostava muito, porque ele queria namorar com beijo. E eu digo, não namoro com beijo. Só sem beijo. E terminamos porque era essa o nível da coisa. O limite era um bloqueio. Aí imagina como que as pessoas vão hoje em dia se relacionar, terrível. Falar sobre isso, pessoas de 70, 80 anos vão falar sobre isso, como? Se era tanto preconceito, tanto medo, era vergonha falar, tanto, né? Tabu. Até no consultório, tu escuta assim, masturbação como algo errado, como algo que vai fazer eu perder a ereção. Então, assim... Tem muitas coisas. O toque, né? A mulher tocar, o tempo inteiro. A gente trabalha no consultório com mitos. Então a gente vai ter que
quebrar muita coisa aprendida ao longo do tempo. E pensando nos brinquedos, eu acho que uma relação, se a pessoa tá buscando uma relação, uma parceria, o brinquedo ele não vai substituir. Não. Né? Então, assim, qual a finalidade? Que função O prazer imediato, né? Que o brinquedo Uma coisa traz, mais né? física Mais mesmo. física, né? É. É intimidade com coisa física, é diferenciação. É o que a pessoa tá procurando no Pra momento. autodescoberta, às vezes É. pra se conhecer, né? Porque o nosso prazer é a gente que tem que olhar pra ele, né? Não é do outro, o outro vai. Eu tenho que me conhecer pra saber auxiliar o outro, né? Com certeza. Nessa troca. Às vezes até por curiosidade, eu acho que é tanta propaganda, é tanta informação, né? Isso. Coisas novas que na nossa época não existia, as pessoas ficam curiosas, mas eu acho que não gratifica o suficiente. E Dani, quando tu fala nessa questão de autoconhecimento, o que tu percebe no consultório? Tu deve receber mulheres, homens, adolescentes, enfim. Qual é o público que mais se conhece, assim? Se falar homem e mulher, assim, qual é o que tem mais conhecimento sobre o próprio corpo, assim? Tá. Geralmente o homem, ele vem com aquela necessidade. Então é uma disfunção, é um problema bem específico. E aí ele tá super engajado, né, naquilo. Ele se conhece mais, talvez porque, né, o pênis é mais manipulável, ele é, né, pra fora, tem toda essa liberdade sexual muito maior que a mulher. Então eu vejo que as mulheres têm mais repressão em se conhecer, em se tocar, em se perceber, em saber o que gosta. Então acho que, né, na maioria ainda vejo essas dificuldades. A mulher querendo sim aprender, disposta a, percebendo até por influência da mídia, né, redes que a gente vê, mas ainda com muito tabu, né? Muita repressão que vem de toda uma História, criação, uma geração, toda a né? questão histórica que é difícil quebrar. Vem do nojo, da culpa. Então, É muita culpa, né? Foi incutida muita culpa na gente. E isso é difícil. E era algo de feio, lidar. né? Era algo proibido, né? Que não poderia sentir esse desejo, esse prazer, né? Então tem muito essa questão, eu acho. Dessa geração, né? Eu acho que os mais jovens não têm. Não, essa Não tem culpa isso não agora, né? existe no Não tem jovem. essa Eu vejo- vergonha. Vocês falando assim, eu não. Realmente não acontece comigo, eu não sinto culpa. É uma coisa natural, eu vejo como uma coisa natural do ser humano, mas eu consigo sim visualizar como isso poderia gerar uma culpa em alguém. Por exemplo, minhas avós nunca era dito, e hoje em dia, até quando alguém tá namorando na família, uma menina namorando um homem, sempre você não vai dormir no mesmo quarto que ele, né? Ah, mas tua mãe deixou tu ir dormir na casa dele? Não, mas isso não pode. Não, mas não faz muito, tá? Tem que se casar. É uma coisa de, tipo, não é mais assim. Mas é muito difícil malhar uma pessoa que cresceu pensando e escutando que o certo era isso. Então, Não eu dá acho pra que culpá-las, né? Não dá não pra... dá pra culpá-las. Ela cresceu sentindo culpa e nojo. Eu cresci descobrindo de que natural. Então, não consigo julgar ela por pensar assim. Mas eu acho que pelo menos essa é uma evolução que a gente teria que ter, a nossa faixa Com etária. certeza. Porque eu me surpreendi comigo mesmo, quando a minha filha, com 16 anos, tinha um namorado fixo. Eu já levei na ginecologista, né? Ela ainda estava virgem, mas eu sabia que namoro fazia parte de relação. Então eu já providenciei. Às Aí vezes nem o passou namoro. 3 meses. Ela me disse, mãe, sabe aquele dia que a gente foi na gineco? Eu e o Gui queremos ir lá conversar com ela. Foi um anticoncepcional Ótimo. e tal, né? E eu me surpreendi, porque eu vim de outra época, mas a gente tem que se adaptar. Com Né? Se certeza. tu quer acompanhar, ser amiga, embora a gente tenha que dar limites e proteger de muitas coisas, mas tu não pode ficar lá atrás. Mas eu já vejo muito uma evolução, em questão até na minha família, as pessoas em volta, que a minha mãe cresceu sendo criada pela minha avó, e minha avó era toda restrita, rígida nesse quesito, mas a minha mãe conseguiu ser mais maleável e gerar um conhecimento. Até ela teve que fazer a mesma coisa com a minha irmã, levar no gineco, falar, ó, isso está acontecendo agora. E ela teve que aceitar, porque é melhor prevenir do que ter que lidar com as consequências depois, do que não fazer. Claro. em algum momento vai Isso aí. acontecer. Né? Então é melhor É melhor preparar. preparar.
Que legal, muito bacana isso. E tu não percebe esse preconceito, né? Hoje em dia você tem muito mais liberdade de falar em casa também, né? Ah, com certeza. E é uma coisa muito mais aberta. Não com os adultos, mas com as pessoas da minha idade, na minha volta. É muito mais naturalizado. A gente comenta, a gente fala. E é... assim, amiga, olha o que eu fiz. Esse final de semana aconteceu isso. Ah, eu cheguei a esse ponto. Eu fui num date, eu conheci essa pessoa. E é uma coisa muito natural e legal e de boa. Claro, tem suas vergonhas, né? Porque é uma intimidade. Mas é muito... É fluido, é uma conversa normal e fluida. É muito E vocês normal. não tinham isso, né, Lídia? Não tinha essa conversa, né? Hoje Não existia esse tipo de Não, relação. isso não existia. A gente No máximo era um beijo. A gente casava virgem, né? Exatamente. Sabe? E aí aquele pânico no dia que tu quer Medo, disparar não no sabia. matadouro, né? Tu quer disparar. Nem sabia como lidar com a situação. E agora não, tem o ficante casual, tem o ficante fixo. O Premium não Plus. é namoro. Aí Como é que é o depois Premium pode que é? ser namoro. O ficante Premium Plus. Olha só. O ficante premium, né? Não, eu sou velha, mas me atualizo. Muito legal, gente. Eu acho que a gente teve muitas trocas aqui, muito conhecimento intergeracional, né? E é muito bacana poder compartilhar com vocês momentos como esse. Alguém tem algo mais a contribuir? Daqui a pouco, Dani, uma dica. O que tu daria de como dica para essas gerações? Eu se acho relacionar que tanto a jovem quanto a longeva. Eu acho que a gente tem que cuidar, porque vem muito um padrão estabelecido para cada geração de como as coisas têm que ser. E a gente, acho que em primeiro lugar, é ter consciência se aquilo faz sentido ou não. Então, se conhecer e que para se relacionar, que seja algo realmente de presença, de toque, de conexão, né? Não tão superficial, porque a gente vem numa sexualidade que tá super ampla e super diversa, e eu acho maravilhoso isso, mas que a gente possa pensar nas nossas escolhas um pouco mais com propósito, assim, de refletir se é isso mesmo que a gente quer, com cuidado, assim, para refletir se vai fazer sentido ou não, né? Então, acho que individualizar, refletir sobre, pesquisar, porque a gente vê muita coisa na internet que não é embasado cientificamente, que às vezes a gente vai ter um sofrimento a partir disso. Como é que eu não faço tal prática? Como é que isso não acontece comigo, né? E às vezes é uma coisa assim que na prática... Como tudo na internet, Sai né? comparativo, né? Sai do comparativo. Tudo é Eu acho perfeito. que é isso, no né? Instagram tudo é maravilhoso. E tem uma mas na manipulação realidade gigante não é por essa trás. aí, né? Não é Exato. isso. E tem uma manipulação gigante por trás. A pessoa passa um Photoshop, mexe Liberdade, aquilo, mexe mas com ali. consciência, Com assim. consciência. Com É algo que autoconhecimento. vai te fazer bem. Isso. Né? Que não vai te gerar culpa, E no final- que não vai te gerar arrependimento. E no final é importante não deixar de viver por esses medos, eu acho. Eu acho que Isso. o importante é mais ter experiência mesmo com medo. Vai vendo que dá. É vida, né? É a vida. É a vida. Experienciar, tá disposta a flexibilizar e a vivenciar. Experienciar. Sem experiência não tem, né? Fica só no plano Fica só das na mente. ideias, né? E a gente vai se propor, então, né, Lídia, a falar mais sobre isso, né? Vamos Então dar nós vamos dicas agora. instigar as pessoas a falar Isso mais sobre aí. isso. Vamos trazer assuntos, debates, vamos organizar algo Isso aí, vamos para a gente quebrar esse poder. tabu. Exatamente, é isso aí. Então estamos encerrando esse nosso terceiro podcast, né, sobre sexualidade. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada à nossa plateia maravilhosa que está aqui também. E até o próximo episódio.